Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus voltou para casa com os seus discípulos. E de novo se reuniu tanta gente que eles nem sequer podiam comer. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo, porque diziam que estava fora de si. Os mestres da lei, que tinham vindo de Jerusalém, diziam que ele estava possuído por Beelzebu e que pelo príncipe dos demônios ele expulsava os demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens, sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam, ele está possuído por um espírito mau. Nisso chegaram sua mãe e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhe disseram, tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Ele respondeu, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E, olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse, aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs na fé, que a paz do Senhor esteja em vosso lar. A igreja celebra o 10º domingo do tempo comum. E neste grande tempo litúrgico, o tempo comum, nós somos chamados a vislumbrar a pessoa de Jesus Cristo como um todo, compreendendo então assim as suas palavras e gestos, para que possamos melhor testemunhá-lo e também crescer na fé. E hoje nos ajuda muito a compreender a pessoa de Jesus, a sua identidade, esse trecho do Evangelho de Marcos. É Jesus que já chamou os 12 apóstolos, que já realizou muitos sinais e que já teve as suas discordâncias e os seus combates com as autoridades judaicas, que agora é criticado e acusado de algo bastante grave. Falam que Jesus realiza aquilo que realiza em nome do príncipe dos demônios. Ou seja, as autoridades judaicas, os religiosos, que tinham consciência, ou deveriam ter consciência, dos sinais evidentes do reino de Deus, do próprio Messias, acusam Jesus de ser o oposto, ou seja, pervertem a ação do Senhor e pervertem também o seu próprio ser religioso, mostrando assim um fechamento total àquilo que estava lhe sendo anunciado, a boa nova do reino. E Jesus declara, então, de que qualquer instituição, família, igreja, aqui também nas palavras do Senhor, o próprio reino do mal, digamos assim, se está dividido, vai ruir. E que estes que o acusam, que pervertem a ação de Deus, que se negam, então, a acolhê-lo, esses cometem um pecado que não tem perdão, porque estão tão desvirtuados e tão fechados que não se acham nem culpados de nada. Já não têm nem condições de pedir perdão e muito menos de reconhecer aquele que perdoa por amor, é o próprio Deus. Por isso o fechamento total à ação de Deus, consciente e livre, queridos irmãos e irmãs, é um sinal deste pecado que não tem perdão, pela impossibilidade de Deus agir, pois ele não age à força. Por outro lado, Jesus amplia o seu conceito de família e para que os ouviam, quando, na sequência do Evangelho, na sua missão, os seus familiares vêm ao seu encontro.
entre tantos motivos por este movimento de vir ao encontro do Senhor, pode ser esta preocupação por ter tanta gente na volta dele. Recordamos que a essa altura José já havia falecido, provavelmente. Jesus seria então o homem da casa de Maria. Uma série de preocupações humanas. E eles vão lá. E quando vão, Jesus sabe da presença e aproveita essa circunstância para falar de maneira simbólica: todos aqueles que realizam a vontade do meu Pai, esses são a minha família. Jesus não exclui seus parentes de sangue, mas amplia, fazendo com que hoje nós possamos entender melhor isto. Ser da família de Jesus Cristo, evidentemente pelo batismo, no âmbito da fé o somos, mas isso deve ser confirmado, solidificado na nossa vida pelas nossas ações. Que realizemos então a vontade do Pai, nos abrindo à sua ação e jamais correndo o risco de negar, de perverter a sua presença na nossa vida, para que desta maneira possamos melhor testemunhá-lo. Somos a família de Deus. Possamos agir desta maneira, que possamos, queridos irmãos e irmãs, exercer a fraternidade entre nós. Que o Senhor os abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.